Ela ignora alguns fatos da linha do tempo que fazem toda a diferença para a narrativa que ela está contando. Eu não quero nada dele, nem pedindo desculpa, nem nada. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E o fato é que a situação se complicou ontem para Juliana Oliveira. Bom, vocês sabem do que eu estou falando, hoje ela está acusando o Otávio Mesquita de abuso e ela fez o seu primeiro pronunciamento em vídeo desde a denúncia, mas neste vídeo ela colocou outros nomes que até então não haviam sido mencionados, como por exemplo o nome do Danilo Gentili. E agora ele também veio a público para dar a sua posição quanto a esse assunto. E é aí que tudo se complicou para a Juliana Oliveira. A Juliana Oliveira, a ex-assistente de palco do Day Noite, trabalhou por 11 anos no SBT ao lado do Danilo Gentili. E para quem não sabe, hoje ela está denunciando o apresentador Otávio Mesquita de abuso por causa de um incidente que aconteceu durante uma gravação do programa Day Noite. Esse programa aconteceu em 2016. Neste dia, o Otávio Mesquita teve a brilhante ideia de descer por uma corda no meio do palco, de ponta cabeça, vestido de Batman, e no momento que a Juliana foi ajudá-lo a descer da corda, ele a apalpou. Ele encostou em partes íntimas dela, conforme ela alega hoje, e ela alega principalmente que tudo foi feito sem o seu consentimento. Por causa de tudo isso, ela afirma que em 2024 ela denunciou ao compliance do SBT o seu desconforto com a situação, mas ela acabou sendo demitida em fevereiro de 2025 após um corte de gastos que aconteceu ali na emissora. Nessa altura, ela já não estava mais trabalhando no Day Noite, ela estava em outro programa matinal do SBT, mas esse programa acabou, foi encerrado e com isso ela ficou sem utilidade ali na emissora, ficou sem ser alocada em nenhum outro programa ali da casa, e então ela acabou sendo demitida. Hoje ela fez uma denúncia e na representação entregue ao Ministério Público de São Paulo, em março, a defesa dela afirma que ela foi vítima de atos libidinosos com emprego de força física por parte do Otávio Mesquita e que tudo teria sido feito diante de mais de uma centena de pessoas que estavam ali no estúdio e também ela alega que tudo teve uma ampla repercussão nas redes sociais. Essa denúncia foi acolhida pelo órgão no dia 2 de abril e a promotora de justiça Priscila Longarini Alves, da Promotoria de Justiça Criminal de Osasco, fez uma solicitação para que seja aberto um inquérito policial sobre o caso. Então, hoje, esse caso está em plena investigação policial. No texto, a promotora aponta que existem, sim, elementos que necessitam de maior investigação quanto à prática de eventual infração contra a dignidade sexual. Então, a Juliana hoje alega que ela teria sofrido um crime enquanto estava na gravação do Day Noite e que tudo teria sido feito por parte do Otávio Mesquita e que o SBT e também o programa não a ajudou em nada em relação a isso. Bom, já o Otávio Mesquita classificou a acusação como um verdadeiro absurdo. Segundo ele, toda a cena foi combinada com a Juliana, inclusive a parte da reação dela, e ele disse que ficou surpreso com essa acusação porque o episódio ocorreu em 2016 e a acusação aconteceu em 2025, 9 anos depois dos fatos. E ele falou que, inclusive, durante a gravação do programa, estava toda a sua família ali assistindo a gravação. E ele disse que jamais faria algo do tipo, ainda mais em frente à sua família. Ele também alegou que acredita que a Juliana o denunciou por ter sido demitida do SBT, então seria uma espécie de vingança dela e que ela busca atenção. Ele também pedirá a ela uma indenização por causa dessa denúncia. Tudo isso vocês já sabiam. Eu fiz outro vídeo sobre esse caso, mencionando a questão do crime já ter prescrito, porque aconteceu em 2016 e a denúncia ocorreu em 2025. Mas agora, na terça-feira, no dia 15 de abril de 2025, esse caso voltou a ganhar uma grande repercussão. Isso após a Juliana Oliveira publicar um vídeo em seu perfil na rede social, falando pela primeira vez publicamente sobre a denúncia contra o Otávio Mesquita. Desde que ela fez essa denúncia, muitas pessoas ficaram contra ela, falando que ela estaria agindo por vingança, por interesse, para pedir uma indenização. E ela explicou nesse vídeo que a participação do apresentador Otávio Mesquita no programa foi realmente previamente ensaiada. E ela disse que na hora da gravação, o Otávio Mesquita acabou mudando o que havia sido combinado. Ou seja, no ensaio, ele não teria agido da mesma forma que ele agiu enquanto as câmeras estavam ligadas. Então, apenas durante a gravação do programa,
ele teria abusado dela, segundo o que ela alega. E ela fala o seguinte em seu pronunciamento, eu vou deixar uma parte aí do vídeo para vocês verem. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com Danilo Gentili, com meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Mas o principal ponto do vídeo da Juliana é quando ela diz ter reclamado do caso com o Danilo Gentili e também com a produção do Day Noite e que ninguém fez nada para ajudá-la. Olha que alegação forte. Ela falou que tudo aconteceu diante dos olhos de todo mundo, inclusive do Danilo Gentili, e que ele não deu a mínima. Ela também falou que eles apenas ofereceram a ela a opção de que o Otávio Mesquita não fosse mais convidado para o programa. Mas ela falou que mesmo ele não sendo convidado para o programa, ele ainda aparecia ali nos bastidores do estúdio e que nessas ocasiões ela era trancada no banheiro pela equipe do programa, como se ela fosse a criminosa. Essas são as palavras dela. Ela também se pergunta neste vídeo se o Danilo Gentili não teria ajudado em relação a isso pelo fato de ser negra e pobre. Bom, eu nem preciso dizer que essa acusação que ela faz contra ele é uma acusação de racismo e é extremamente séria. E claro que quando eu ouvi a Juliana falando isso, eu já imaginava que o Danilo Gentili iria se pronunciar, se defendendo sobre isso. E assim foi feito. Em resposta ao vídeo publicado pela Juliana, o Danilo Gentili também se pronunciou em suas redes sociais na quarta-feira, no dia 16 de abril. Ele disse que a Juliana só reclamou do caso em 2020, lembrando que a gravação ocorreu em 2016, ou seja, 4 anos depois. E tudo isso teria sido feito, essa reclamação dela, quando a denúncia da Dani Calabresa contra o Márcio Smelling veio a público. Ela mesma fala em um áudio para o Danilo Gentili que ela só percebeu o que havia acontecido com ela quando ela ficou sabendo da denúncia da Dani Calabresa contra o Márcio Smelling. Então, naquele momento, caiu a ficha que ela poderia ter passado por algo parecido. Mas, segundo o Danilo Gentili, partiu da própria Juliana a decisão de vetar o Otávio Mesquita do programa e de não levar essa questão para a justiça e também para os altos níveis ali da emissora. Mas ele não apenas deu o seu lado da história, ele mostrou provas de tudo o que ele estava afirmando. E é aqui que a situação dela se complicou, porque ficou muito claro que aquela alegação dela de que o Danilo e a produção não havia estendido a mão a ela, não procede. E ela não só alegou isso, ela também insinuou que o Danilo Gentili não estendeu a mão a ela por causa da sua cor de pele e pela sua situação financeira. Mas o Danilo Gentili gravou uma conversa que teve com o diretor do programa e com a Juliana Oliveira e publicou isso no vídeo dele. E ficou muito claro que a decisão partiu dela de não denunciar o Otávio Mesquita. Eu vou deixar uma parte aí para vocês. Ouçam um áudio. Juliana, eu não acho que você tem que deixar pra lá. Eu acho que se te incomodou, se você se sentiu de alguma maneira prejudicado, a gente tem que levar isso pra frente, certo? Tem que tentar ressarcir. Em nenhum momento o seu papel lá é fazer alguma coisa ou ficar chateada, desconfortável. A gente constrói as coisas lá pra todo mundo se divertir, você sabe disso. E às vezes a gente fica lá no ambiente onde eu tô xingando o Roger, aí xinga o Murilo, xinga o Léo, tudo na brincadeira. Aí eu brinco com o Diguinho brinca comigo de volta, você vê que os caras fazem comigo, tira minha roupa, põe lá, me dá banho de água de sardinha, aí vai o Murilo tomar tapa de anão, entendeu? E às vezes a gente acha que tá todo mundo no mesmo espírito. Ninguém tá fazendo nada pra deixar o outro mal. A gente é tudo comediante e tá lá brincando. Você sabe que nos bastidores todo mundo respeita todo mundo. Eu jamais permitiria uma coisa assim no bastidor, eu jamais faria isso. Eu sempre tento deixar todo mundo confortável. E esse dia do Otávio Mesquita, quando eu me lembro que ele desceu da corda mexendo as mãos, você tá falando do peito duro, eu lembro agora que você falou, porque pra mim foi uma coisa assim, foi mais uma das muitas besteiras que a gente faz no programa que eu jamais poderia imaginar que tinha te magoado, te entristecido. Depois, quando você disse que ele passou a mão e você teria te assediado, eu falei, Juliana, é meio estranho, tinha 7 câmeras ligadas, eu não vi ele fazer isso. Eu não vi. Pra mim era tudo parte do show, entendeu? Não tem porquê aquilo lá é um programa de comédia, não é um... Enfim...
A câmera tá ligada, é uma brincadeira, igual Pânico. Não acho que o que acontece lá é verdade, entendeu? Verdade é o bastidor, e no bastidor todo mundo se respeita. Agora, se isso de alguma maneira tá te fazendo mal, tá te trazendo coisa negativa, eu acho que a gente tem que tratar, a gente tem que ir atrás, tem que esclarecer, tem que ver o que você quer pra ficar confortável. Não tem por que encobrir e nem deixar pra lá. Eu vou falar com o João pra gente entender. Eu realmente, até este momento de agora, eu tinha entendido que foi uma coisa que rolou na hora da entrevista, como rolam muitas outras. Ontem eu tava dando soco. Ontem passou a entrevista que foi entrevistado lá, eu comecei a dar soco nele. Entendeu? E o cara tava lá. Pra mim, foi uma das muitas maluquices que acontece no programa. Eu não achei que fosse uma coisa que tivesse trazido algum trauma ou cicatriz, entende? Pra mim foi. O Otávio Mesquita desceu, fez aquelas coisas de idiota, de tiozão imbecil dele, tocou a entrevista e mandou bala, e mandamos bala, entendeu? Não entendi que foi um assédio, uma perseguição, um abuso contra você. Eu até entendi que por acidente ou por brincadeira intencional foi uma brincadeira ou um acidente que você não gostou. Isso eu tinha entendido. E na época eu falei, você quer ir atrás? Você falou igual tá falando agora. Não quero mexer com isso. Então eu tinha entendido que você entendeu. Foi igual o Murilo quando tomou tapa do anão. Falou assim, vai tomar no cu, fiquei puto com essa brincadeira aí. Passou um dia, ele não ligou mais e tava tudo bem. Eu entendi que tava assim. Jamais entendi que foi uma cicatriz ou um trauma na sua vida. Agora, se foi, eu acho que a gente tem que ir atrás e resolver, porque o importante é você ficar bem. Você não pode ficar engolindo coisa que te deixa mal, entende? Eu acho que eu vou falar com o João e vamos conversar e tentar resolver isso. Da maneira que você fique completamente satisfeita. E se quiser, chama esse porra de seu Otávio Mesquita do caralho aí. E, porra, mas esse cara também é um bosta, né? A gente chama ele e vê o que... Enfim, vamos pensar. O importante é que eu não acho que você tem que ficar com peso, entendeu? A gente tem as imagens do SBT. Nós vamos sentar, nós vamos analisar as imagens, nós vamos entender. Uma vez que a gente entra lá no departamento de RH do SBT, Juliana, a gente manda as imagens pra perícia. Porque o assédio que você tá alegando que você sofreu foi filmado por um monte de câmera. A gente manda pra perícia as imagens. Entende? A gente tenta conseguir um material bruto. E a gente manda pra lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir até o fim. Vamos comprar essa briga. Vamos comprar, foda-se. Se você tá se sentindo mal, que eu nunca soube até este momento que isto te deixou mal desse jeito, que, como eu já te disse, eu entendi que foi uma maluquice que aconteceu no programa e passou e tava tudo bem. Agora, se deixou uma cicatriz desse tamanho, nós temos que resolver, Juliana. E eu tô com você. Então, eu acho que a gente pode, segunda-feira, ou para não nem perder tempo, segunda ou terça. Se quiser terça, depois que gravar o programa, melhor ainda. Que na terça agora a gente grava o último programa do ano. Sai do programa na terça, vai pro RH, leva tudo, pede perícia nas fitas. Depois que fizer a perícia, a gente registra a BO na delegacia. E eu vou estar com você até o fim. Eu tenho certeza que o João também vai estar. O que você acha? Qualquer participação que ele esteja presente, então já vai ser de um grande agrado, porque eu não quero nada dele, nem pedido desculpa, nem nada. E aí o João, você estende pra mim também, que eu também não quero gravar nada com ele. Então, eu vou deixar aqui mais claro do que nunca. Se você quiser entrar com alguma denúncia, a gente tá do seu lado. É isso mesmo. Obrigada, mas assim, vai ser muito satisfatório, só de não bater com ele já é satisfatório, porque realmente é muita dor de cabeça, não tem porquê, só de não estar junto, acho que já alivia muito. Eu entendo e respeito qualquer atitude que você tiver, entendeu? E assim, você fica tranquila. Ele não pisa mais dentro do estúdio do The Noite. Obrigada, gente. Ô, João, Obrigada. pensa de um jeito. Quanto ao SBT, inicialmente eles não se manifestaram sobre o assunto, mas agora também, no dia 16 de abril de 2025, eles afirmaram por meio de uma nota que tomaram todas as providências cabíveis por meio do seu departamento de governança corporativa. O SBT não detalhou quais foram essas medidas e a Juliana alega que foi ignorada e demitida após a sua denúncia interna. E está sendo alegado que ela planeja processar o SBT por danos materiais e morais. Agora, quanto à minha opinião sobre este caso, é o seguinte: se de fato a Juliana se sentiu constrangida e violada com a atuação do Otávio Mesquita naquele incidente, ela teria sim todo o direito de fazer uma denúncia contra ele. Mas a questão aqui é que foi oferecido a ela todos os meios de realizar essa denúncia, até com advogado pago, mas ela decidiu não realizar a denúncia no tempo hábil. E agora, depois de 9 anos dos fatos, ela vem a público alegar que a produção do programa não a auxiliou, levando em conta aí a sua cor de pele e também sua situação financeira. Essa acusação é extremamente grave e agora se provou ser falsa. Então, por que a Juliana veio a público fazer uma alegação tão grave contra os seus parceiros, contra os seus ex-parceiros de trabalho, sendo que é uma alegação falsa e tem tudo gravado, que eles estenderam a mão a ela
e ela preferiu não denunciar. Então, sim, ela teria o direito de denunciar na época dos fatos, mas ela não denunciou, e agora que ela denunciou, já entrou em decadência o direito de representação. Isso porque em 2016, na época dos fatos, o crime de estupro era uma ação penal pública condicionada à representação da vítima. Isso significa que, para o processo ser iniciado, a Juliana precisava formalizar uma representação no prazo de 6 meses a partir da data do fato. Sem essa representação, o Ministério Público não poderia agir. Como a Juliana não apresentou essa representação em 2016, o prazo de 6 meses expirou em 25 de outubro de 2016, tornando a ação penal inviável, ou seja, já passou do prazo. E agora o que resta de toda essa batalha jurídica? Bom, o Otávio Mesquita moveu uma ação indenizatória contra a Juliana Oliveira por danos à imagem, alegando que a denúncia é caluniosa, e essa ação civil pode resultar em reparação para o Otávio Mesquita se ele comprovar que as acusações da Juliana foram infundadas ou danosas, e para a Juliana resta apenas a possibilidade de uma ação civil contra o SBT por danos materiais e morais, relacionada, na verdade, à sua demissão em fevereiro de 2025. Mas, claro que isso dependerá de provas de que ela foi retalhada por causa da sua denúncia contra o Otávio Mesquita. Se comprovado que a demissão está diretamente ligada à denúncia, isso poderia sim corroborar com essa questão de ela ter sido negligenciada ou punida pela emissora por ter denunciado aquele ato que aconteceu em 2016. Essa ação é a única via jurídica viável para ela, mas depende aqui de provas robustas de que a demissão dela está ligada diretamente à denúncia ao compliance. Mas claro que o SBT agora está muito bem respaldado pelas provas apresentadas pelo próprio Danilo Gentili, onde a própria Juliana Oliveira fala que não quer que uma denúncia seja feita na empresa e também que esse caso não venha a público. Ela não quis que a denúncia fosse feita no SBT e nem na delegacia. Ela falou que apenas se sentir respaldada pelo próprio Danilo Gentili e pelo diretor do programa era o suficiente para ela, desde que o Otávio Mesquita não participasse mais de nenhuma gravação e ela não tivesse que fazer nenhuma gravação com ele. E é isso que temos até o momento. Esse caso está se desenrolando e, mais uma vez, prints e áudios vêm provar a verdade sobre um caso. E o que fica de lição para nós? Nunca apague seus áudios, nunca apague conversas ou prints, porque talvez você precise de tudo isso mais para frente. Bom, então é isso que temos até o momento. Se tiver qualquer outra atualização, eu trago aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.